eu sou um péssimo analista gráfico. Se eu te falar para comprar hoje, é melhor tu vender. Se eu falar para tu vender, é melhor tu comprar. Normalmente acontece o contrário do que eu acho que vai acontecer. O que eu olho muito, Caio, eu vou até tentar compartilhar a tela aqui. Faz bastante Por tempo favor. que eu não olho para isso, mas o que eu gosto muito de analisar são os ciclos de mercado, né? Não sei se você está conseguindo ver aí a minha tela, só para Conseguindo todo ver, mundo. conseguindo ver. Beleza, então só para todo mundo entender aqui, essas linhas verticais pretas, elas são os halvings do Bitcoin, né? O primeiro dia 28 de novembro de 2012, o segundo dia 9 de julho de 2016, o terceiro dia 11 de maio de 2020, e o próximo vai ser lá por abril de 2024, né? E a gente tem em cada ciclo do Bitcoin esses três períodos, né? O período de performance parabólica, depois uma correção forte e depois um período de acumulação, né? Então, esse quadrado verde aqui é o período de performance parabólica, o quadrado vermelho é a correção, a depressão, e o quadrado cinza é o período de lateralização. Antes do primeiro halving aqui, entre topo e fundo, Caio, Bitcoin corrigiu 94%. Entre o primeiro halving e o segundo halving, a correção foi de 86%. Entre o segundo halving e o terceiro halving, foi uma correção de 84%. E depois do último halving, né, o ciclo que a gente está agora, se aquele 15.400 tivesse sido fundo, a gente está falando aí de uma correção de 77%, que para mim faz super sentido. Assim. Eu acho, já falei isso algumas vezes, que o fundo já foi. Quando o Bitcoin tinha batido lá em 17.700, que tinha muita gente cravando que aquilo era o fundo, eu não estava confortável com isso. Eu achava que a gente ia encontrar um fundo mais fundo. E eu acho que foi o 15.400, já falei isso algumas vezes. Por que eu achava que 17.700? Primeiro, porque era uma correção muito menor do que as anteriores, né? Era uma correção de 70% aproximadamente. É uma correção grande, mas ainda era uma correção muito menor do que as anteriores. Eu achava que tinha que ser um pouquinho maior. E além disso, a correção tinha acontecido em 200 dias, o que teria sido a correção mais rápida de todos os ciclos anteriores, de todos os ciclos. Né? E a diferença era muito grande para os ciclos anteriores. Ó. Entre o primeiro e o segundo halving foram 410 dias entre topo e fundo. Entre o segundo e o terceiro halving foram 363 dias. 200 dias para mim aqui não fazia sentido. Agora, se 15.400 tivesse sido fundo, a gente está falando de 381 dias entre topo e fundo. Né? Então, fica bem no meio aqui, ó, entre 363 do último ciclo e 407 do anterior. Então, na minha opinião, 15.400 foi o fundo. Né? Apesar de a gente ter um cenário medonho, né? A gente tem um verdadeiro cenário medonho aí, falando de geopolítica e macroeconomia. Apesar disso, eu tenho a expectativa de que o Bitcoin prove agora, nos próximos meses, que ele tem o próprio ciclo, né? O ciclo dele. É a primeira vez que que o Bitcoin está passando por um momento como esse, num momento geopolítico e macroeconômico como esse. Então a gente vai descobrir logo se o Bitcoin tem o seu próprio ciclo, se o nosso mercado tem o seu próprio ciclo, ou se isso aqui vai ser tudo colocado no bolso, vai ser jogado na lata de lixo, e a gente possivelmente possa aí passar por um completamente novo. Né? A gente sabe que o que aconteceu no passado não é nenhum tipo de garantia de repetição pro futuro, mas eu gosto muito de olhar ciclos de mercado. E vejo que que para esse período de acumulação aqui, ó, a barra cinza, o Bitcoin está se comportando de maneira muito parecida, Caio, com o ano de 2019, hein? Muito Uhum, parecido, olha. É muito uhum, parecido. Cara, olha só como o comportamento é muito parecido aqui. Quando ele encontra o fundo, ele começa a reagir. Muito parecido. Ele passa desse meio aqui, do uhum. quadrado cinza, e ele tá indo lá para cima. Qual que é a minha expectativa? Eu acho que 2023, eu acho que vai ser muito parecido com 2019. Como foi 2019? Primeiro semestre é essa primeira parte aqui, ó. A gente teve uma performance bastante relevante. O Bitcoin foi de 3.200 a 14 mil dólares aproximadamente. No segundo semestre ele começa a corrigir, ó, e vem, e cai, até que em 2020 a gente tem o Corona Crash lá, né, no dia 14 de março, se eu não estou muito enganado, mas depois logo ele recupera em V e ele vai embora. Então, se a gente desconsiderar o Corona Crash aqui, a gente teria se mantido aqui mais ou menos na segunda parte de cima desse quadrado cinza. Então, eu acho que isso vai acontecer durante esse ano. Eu acho que a gente vai ter bastante euforia ainda até alguma coisa próximo do fim do primeiro semestre. Depois a gente tira um pouco o pé do acelerador, corrige um pouco e tal.
E aí, já se aproximando do Heaven, a gente vai embora mais uma vez para um novo ciclo de alta, para um novo quadrado verde desse aqui. Essa é a minha expectativa. Não é uma análise de preço, eu não sei fazer análise de preço, mas eu gosto bastante de olhar para ciclo e para mim é isso que vai acontecer, é isso que vem pela frente.